esta tendência de crescimento, ou esta tendência para que, de facto, esta é uma realidade com uma dimensão expressiva, é também corroborada por outros estudos. Por exemplo, este ano tivemos também um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que analisou as queixas de violência doméstica participadas às autoridades no Distrito do Porto ao longo de 10 anos, e tem mais ou menos, confirma-se, é um estudo localizado, a partir de queixas feitas, mas há realmente um dado que é incontornável. Esta circunstância existe. Filhos ou de alguma forma também poderá ser sobrinhos, cuidadores que agridem pessoas com as quais têm uma relação, neste caso a mais próxima, que será a de ser filho de alguém. Pode dizer-se, esta é uma realidade que nós procuramos não ver, não é? E procuramos não ver, e eu posso dar-te aqui um exemplo sobre o que é que acontece com os mais velhos, que referi esta manhã aqui quando fiz o lançamento do programa. A 16 de agosto deste ano morreram 7 pessoas num incêndio num lar em Mirandela. O incêndio começou num colchão, daqueles colchões que têm uma componente elétrica, com o colchão anti-escaras, para pessoas que estão acamadas. Concluíram várias coisas depois no inquérito. O detector de fumos não funcionou, alguns dos extintores, as pessoas que os tentaram utilizar disseram que não funcionavam, mas isso aí depois teremos de admitir que poderiam não funcionar ou as pessoas não os saberem utilizar. O que é inquestionável é que o detector de incêndios não estava a funcionar e havia um número muito reduzido de funcionários naquele lar face àquilo que a lei impunha, mas mesmo muito reduzido. Muito inferior ao que era determinado. Portanto, não era um funcionário a menos ou 2 funcionários a menos. Ouvimos falar mais disto? Há um inquérito. O inquérito foi aberto, há um processo. Perdeu completamente visibilidade. Este é um assunto do qual nós não falamos. Visibilidade mediática. Visibilidade mediática e social. E pode dizer-se que, na verdade, este relatório, agora este último da APAV que referias na introdução ao programa, acabou por ser trazido à discussão. E porquê? Porque temos neste momento um caso muito mediático, não é? Com uma pessoa conhecida das televisões. Tivemos também, isto aconteceu, por exemplo, também na Alemanha, porque houve uma autarca, ela não era vereadora em Portugal, e já lá vou. Temos uma autarca na Alemanha, também muito recentemente, ainda por cima ela tinha ganho as eleições numa autarquia, estou a usar aqui termos portugueses que não são necessariamente correspondentes na Alemanha, que não, foi uma mudança de cor política. E até se temeu durante algum tempo que houvesse ali quer dizer, um crime relacionado com motivações políticas, e rapidamente se percebeu que não. Ela tinha 2 filhos, os filhos, aliás, já tinha havido um incidente anterior. Depois, por exemplo, nós temos neste momento aquela notícia que chegou de ontem, não é? Também em Portugal, de uma senhora também com responsabilidades autárquicas, que, quer dizer, quando se começava a ler a notícia, quem lê várias notícias destas, começou ali a perceber algumas coisas, na própria forma como a polícia estava a dar a informação, que o filho tinha estado antes em casa, que a casa tinha vigilância, não é? E que tinha sido tapada a câmara. Neste momento, o presumível, e estamos a falar de presumível suspeito da morte daquela senhora, será o filho. 14 anos, com arma de fogo. Portanto, estamos a falar de presumível. Portanto, esta é uma realidade aqui. Claro, os casos mediáticos acabam, sobretudo quando envolvem homicídios ou tentativa de homicídio ou figuras muito mediáticas, acabam a fazer-nos falar de um assunto do qual eu acho que não falamos, entre muitas outras razões, mas certamente que haverá quem o possa explicar muito melhor do que eu, porque no meu caso isto é apenas um achismo, mas talvez o nosso primeiro convidado que teremos dentro de poucos minutos até poderá abordar isso. Também terá muito a ver com os terrores de cada um de nós, não é? Os terrores mais profundos, porque todos nós que sabemos que vamos chegar a velhos, e isso não é mau,
porque é sinal que chegamos, não é? O trágico será não chegar. Mas isso confronta-nos com a nossa finitude, não é? Exatamente. E há algumas características nesta violência, portanto, nós, geralmente, quando temos esta conversa, ela é sempre muito circunscrita às pessoas mesmo mais velhas, não é? Ou que estão em lares, ou que estão aos cuidados da família, ou que estão sozinhas, ou que estão acompanhadas, tudo isso. Mas não apenas. Temos também de entender que temos registros, até pelas queixas, pela idade dos agressores, por isso percebe-se naquele estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, pelas idades dos agressores, muito jovens alguns, que estamos a falar de agressões sobre, de jovens adolescentes ou de jovens adultos sobre os seus pais, que também não são idosos. E esta é uma realidade que parece estar em crescimento. Porquê é que se sabe tão pouco para lá desta questão que eu aqui referi dos terrores? Porque as vítimas são pais. E o dever de qualquer pai e qualquer mãe, o instinto é proteger os filhos. Sempre. E, portanto, mesmo vítimas, o seu intuito é que mesmo quando procuram ajuda, não fazer queixa e, sobretudo, assegurar que o filho ou filha, ou filhos e filhas, ou noras e genros, que também muitas vezes se juntam a este grupo, não são objeto de perseguição pela justiça, perseguição, quer dizer, de serem confrontados com a justiça. Portanto, muitas vezes não formalizam queixa, por instinto de proteção, também por medo, não é? Até porque muitas vezes há uma relação muito grande de dependência. Não estamos apenas a falar de violência física. Há muita violência psicológica. E isto leva-nos a outro aspecto deste tipo de violência, que é uma violência continuada. Estima-se que muitas vezes, quando as pessoas de facto chegam a uma situação em que, ou porque há uma circunstância absolutamente dramática, como nestes casos que eu aqui referi, porque temos agressões de tal forma, ou porque temos homicídios, ou porque temos tentativas de homicídio, isso obriga a uma intervenção das autoridades, mas nos outros casos, quando se chega a uma situação em que ou há um pedido de ajuda às autoridades, ou há uma ida ao médico e se acaba a perceber, estaremos porventura com situações que não começaram naquele momento. Têm atrás de si há alguns anos. 3, 4 anos, até poderá ser mais. Portanto, há aqui este lado também a ter em conta. Portanto, é uma violência que, e aqui chegando à tua pergunta, está a aumentar, quer dizer, estatisticamente nos dados que nós temos, está. Agora, a outra pergunta também que nós podemos ter é, está a aumentar, ou estando ou não a aumentar, provavelmente estará, até porque nós chegamos, sobretudo no caso dos mais velhos, temos cada vez mais velhos e a viver mais tempo, portanto isto também é muito importante em relação àquele discurso antigamente isto não acontecia, pois antigamente não acontecia por razão muito prosaica que as pessoas morriam antes de ter idade para que isto acontecesse, não é? Sendo que a violência familiar não era de modo algum. Estás a dizer que hoje há mais pessoas idosas e há maior probabilidade de... Como é óbvio, não é? Claro. Depois também tens uma outra coisa que é, no caso de quando os pais e as mães são mais novos, não é? Estamos a falar da violência de adolescentes, muitas vezes, e de jovens adultos, também temos situações que podem estar a influenciar. Nos anos 80, 90 falava-se muito da questão da droga, não é? Que era, hoje em dia poderemos ter outros fatores, por exemplo, podemos discutir ou não se a monoparental, o facto de ser uma família monoparental agrava ou não agrava ou proporciona condições para que isso aconteça mais. Portanto, temos aqui vários dados em cima da mesa que eu acho que o grande problema ou a grande questão nestas questões da violência de pais sobre filhos, sobretudo quando são de filhos sobre pais, sobretudo quando os pais e as mães são mais velhos, é que se nós virmos, nós temos imagens muito distorcidas daquilo que é a terceira idade, não é? Ou que tudo é azul e à beira-mar, não é?
Se nós formos à farmácia e olharmos para aqueles produtos que têm as suas embalagens todas em azul, e com pessoas muito sorridentes, muito ágeis, muito elegantes a correr à beira-mar, já sabemos, não é? Portanto, há muito esse lado do... É uma ideia que querem vender, não é? Pronto, mas a realidade não é assim tão azul e não é à beira-mar, e nós, de facto, envelhecemos. Portanto, este é o problema da armadilha do cinema, não é? Primeiro pomos pessoas muito novas a fazerem de mais velhas. Depois pomos pessoas mais jovens a fazerem de muito velhos. Portanto, há sempre aqui uma distorção em relação à idade. E depois eu acho que também seria bom ao longo do programa vermos se poderíamos ver uma outra questão, e que eu disse-o várias vezes aqui, que é temos falado muito desta questão do mundo pós-pandémico. Eu acho que nós ainda não fizemos o balanço da violência, e aí é mesmo sobre os mais velhos, que foi a violência institucional até, que foi exercida sobre os mais velhos, o isolamento, o não se poder visitar as pessoas, a questão das normas que foram adotadas e que, de alguma forma, tornaram as pessoas mais velhas, as que estavam institucionalizadas, numa espécie de presos sanitários, com muito menos direitos que os presos ainda. Portanto, eu acho que há aqui várias questões em cima da mesa, mas para já estamos aqui nesta violência que, na minha opinião, às vezes não queremos ver e para a qual os casos mediáticos, já sei que se vai dizer, estão a falar disto porque é um caso mediático. Bem, o mediatismo às vezes tem vantagens. E, para muitas mudanças de atitude e comportamento e uma maior atenção a grandes problemas sociais, o mediatismo pode ter esse papel. Sendo certo que também temos de perceber que sobretudo, o envelhecimento coloca enormes questões também em relação aos mais novos.